senhor Mário Sabino, fundador aí no Antagonista, que teve que vender a empresa, né, vida Pedro Cerise, agora escreve lá no Metrópolis. Ah, coloca, né? É impressão ou o Supremo ameaçou Lula? E por que ele pergunta isso? Por causa da primeira matéria da Bela Megali, que falava lá dos recados que chegaram pro Lula por conta da fala da Gleisi. Eu tô falando da primeira matéria, porque ontem, após o Mário Sabrino escrever isso daqui, saíram novas matérias, né? Novas informações, novas cobranças pro garoto Dilma. Como já publicado aqui, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tenta costurar com Lula um projeto para reduzir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Esse projeto substituiria o da anistia defendido pelos bolsonaristas. Logo depois dessa costura vir à tona, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, admitiu que o governo pode discutir o assunto, desde que não alcance Jair Bolsonaro e os generais. Os ministros do Supremo não gostaram. E Gleisi teve de voltar atrás, dizendo que sua frase foi mal colocada e que cabe ao Supremo definir penas e coisas e tal. Ao que parece, continuamos a normalizar o que está longe de ser normal e legal. Aqui ele só está contando para os seus leitores, né, algumas informações que foram publicadas pela imprensa, né, em geral. Aí ele fala especificamente da questão da Bela Megali, né? Explico. De acordo com a jornalista Bela Megali, para demonstrar o seu desagrado, ministros do Supremo fizeram um alerta direto a Lula após a fala de Gleisi sobre a possibilidade de abrandamento das penas. Alerta direto é mais grave do que alerta indireto na gradação dos alertas, né? Vai chegar a mensagem, tipo assim, um alerta indireto, a mensagem, uma coisa, o alerta direto, eu estou te avisando aqui, viu? Eu estou vindo te falar que o bicho vai pegar. Aspas. O presidente foi informado da indignação que a afirmação de Gleisi gerou na corte e recebeu o recado de que qualquer apoio do governo à investida do Congresso de interferir nas penas de 8 de janeiro estabelecidas pelo Supremo abriria uma grande crise com o tribunal. Publicou a jornalista sem que houvesse sido desmentida até o momento. Ninguém rebateu. É impressão minha, o Lula foi ameaçado pelo Supremo. Se sim, eu me pergunto, e todos nós deveríamos fazê-lo, acho eu, se juízes poderiam ameaçar quem quer que seja desse jeito. Imagino que tal atitude esteja fora do campo da legalidade. Já que acordei perigosamente indagativo, estendo as minhas interrogações. O que poderia significar, afinal de contas, a abertura de uma grande crise com o Supremo? Como cabe ao tribunal julgar ações de relevância político-administrativa? Isso quer dizer que os ministros passariam a prejudicar propositalmente Lula nos casos do interesse direto do presidente da República que estivesse em julgamento? Então não seria um julgamento técnico, mas político? É isso? É bem complicado, né? Esse tipo de coisa. Prejudicar é um verbo de significado suficientemente extenso no Brasil para incluir não beneficiar, mas por amizade, ideologia ou simples conveniência circunstancial. E juízes não poderiam fazer nada disso, nem com Lula, nem com ninguém, certo? Os condenados pelo 8 de janeiro foram condenados por atentar contra a democracia. Mas que democracia é essa? Na qual juízes se sentiram pessoalmente atingidos por acordos políticos entre o legislativo e o executivo e livres para mandar recados ameaçadores. Só são perguntas, né? E eu só estou repetindo as perguntas do Mário Sabino. Curioso ver a imprensa começar a adotar esse tom, né? Nos dias atuais. Mas calma que tem mais. Aí o tempo passou, né? Mário Sabino deve ter escrito a matéria aí no final do dia 12, porque foi publicada aí na madrugada, início do dia 13. Aí ontem a Bela Megali voltou com mais informações. Ministros do Supremo cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Não é só a cobrança para a Gleisi voltar pro prumo. A Gleisi tá meio torta, viu? Endireita aí. Não parou aí. Agora quer que o governo Lula atue para a retirada das assinaturas.
Já que tem aí, em tese, 100 deputados da base aliada que assinaram o projeto da anistia. Esse é o Brasil. Integrantes do Supremo enviaram recados a membros do governo Lula sobre a necessidade de entrar em campo para retirar votos de apoio à anistia. Entrem em campo. E entrar em campo para fazer o quê? Na avaliação de membros da corte, Hugo Mota ainda vai segurar a pressão de pautar a anistia por algum tempo. Mas provavelmente vai chegar um momento que vai ser, assim, não vai ter o que fazer, vai ter que pautar, a pressão vai ficar grande demais. O entendimento dos magistrados é que a equipe de Lula e o próprio Lula, se for necessário, devem fazer um corpo a corpo. Imagina, homem a homem, junto a lideranças dos partidos que têm postos no primeiro, segundo, terceiro escalões da esplanada para cobrar que retirem parte das assinaturas que deram anistia. Até o projeto ser protocolado na Câmara, os parlamentares podem retirar o apoio. Nos últimos dias, a lista com nomes de deputados que assinaram a urgência de votar à anistia deixou de ficar disponível no sistema do Congresso. O fato foi interpretado por governistas como um sinal de que os apoiamentos estão sendo retirados e que, por isso, o PL, partido de Bolsonaro, não deixou mais a lista acessível. Para ninguém saber. Olha como é o Brasil. Estamos num país que você não pode nem assinar uma lista. Ou se você assinar, você tem que assinar em segredo para você não sofrer pressão e ser retaliado. Aí vem, né? Ali é o pedido. Aí agora já é hoje. Hoje. Um dia depois, né? Deixa eu ver se o meu horário, 4, 6 da manhã. 4, 6 da manhã. Bela Megali guarda esse horário, viu? Às 4, 6, mais uma vez. 7h57 do Faustão. Ela volta, né? Passado um dia, 24 horas. Não, a gente tá o Lula tem que agir, viu? Vai lá, Lula. Vai lá. Homem a homem, se necessário for. A reação do governo aos mais de 100 deputados da base que assinaram a anistia. Integrantes do governo Lula passaram, pediram, Lula, você e sua turma tem que fazer. Então, passaram a fazer, a pedir de quem? A pedir, não sei, mas passaram. Às vezes foi de boa vontade, às vezes o Lula fez sem ninguém pedir, não foi? Ninguém precisou pedir. O Lula já ia fazer isso de qualquer forma, né? Não tem pra que gerar essa polêmica. Uma investida intensa junto a parlamentares que fazem parte do partido de sua base e que assinaram a urgência da anistia. Neste momento, o foco do Planalto tem sido as lideranças dos partidos, que apesar de terem cargos em diferentes escalões no governo, apoiaram a votação da urgência do projeto que isenta de punições os envolvidos no 8 de janeiro. Peraí, as lideranças dos partidos, né? O entendimento dos magistrados é que a equipe de Lula, ele mesmo, deve fazer um corpo a corpo junto a lideranças dos partidos. Curioso, viu, Lula? Bom, assim, ó, parabéns, Rex. Agora ganha um biscoitinho. Parabéns, Rex. Agora abana o rabinho. Nas conversas com lideranças das siglas, ministros de Lula estão reforçando a crítica de que é inconcebível que parlamentares de legendas que fazem parte do governo apoiem uma anistia. Que vai livrar golpista, toda aquela ordem de sempre. Lideranças do PT defendem que o governo aumente o tom junto aos expoentes dos partidos da base e deixe claro que eles correm o risco de perder os postos que têm no primeiro, segundo e terceiro escalões da esplanada. A pressão para retirar os votos de apoio ao texto está sobre aqueles parlamentares que não são abertamente alinhados ao bolsonarismo. Os esforços do ministro de Lula visam remover o maior número de assinaturas até 21 de abril, porque é dia 25 que está marcada a próxima reunião de líderes. Vai sair após a Semana Santa, é quando o Sóstenes deve apresentar formalmente a lista, né? Que tá ali, ó. Até a semana do dia 21, quando ocorre a próxima reunião do Colégio de Líderes da Câmara. É nela que o Sóstenes vai pleitear que a urgência seja pautada no plenário. O texto já superou as 257 assinaturas necessárias para ser votado no plenário da Casa. Nas contas do PL, já há 265 assinaturas. Desses apoios, mais de 115 são de deputados que integram partidos da base do governo Lula, como MDB, União Brasil, PP, PSD, Republicanos. Todos têm ministérios na esplanada. Há ainda assinaturas de deputados de partidos que ocupam escalão menores no governo, como Podemos, que indicou o presidente da GEAP. Ainda bota o alvo. Eu tinha comentado isso
agora, deve ter uns 3 dias no máximo, que essa dificuldade inicial das lideranças dos partidos não assinarem acabou por dar uma certa robustez ao pedido do Sóstenes Cavalcante, porque a liderança não necessariamente representa o partido todo. Ela representa em números, mas tem muito deputado que não é aliado, não se vê ou não gostaria de ter o seu voto computado só porque o líder assinou. Ele discorda do líder. E quando o Sóstenes vai no varejo, como ele foi agora, e consegue no varejo as assinaturas, então assim, até o trabalho é diferente. Vai ter que ser realmente no homem a homem para tirar a assinatura. O governador até pode. Fala com a liderança do partido e a liderança do partido, mas vai ter que falar com homem a homem. Assinatura por assinatura. Vamos ver, né? O governo tem a máquina na mão e a máquina também de perseguição, né? Veja como são as coisas. Eu vendo uma matéria como essa, o que é que eu fico pensando também? Se a anistia fosse realmente inconstitucional, se a anistia não tivesse nenhuma chance de ser aprovada, eu acho que ninguém estava preocupado. Eu acho que se tem essa preocupação inteira a esse nível do que está acontecendo aqui, é porque tem alguma chance da anistia prosperar. Tem alguma chance. Ou então, porque assim, eles até sabem que eles vão derrubar a todo custo, mas eles também não querem ter que lidar com esse problema. Quer destruir o problema ainda no nascedouro. Mas tá aí. Esse é o Brasil. Essa é a democracia que tem que ser preservada a todo custo. E ai de você que questione.